Oi, vamos lá. Desculpa aqui, gente, tive um probleminha aqui para conseguir conectar. Sem problema. Vamos lá, compartilhando aqui. Quem me perguntou para falar aqui do... Fui eu. Ana Clara, olha só, para você entender, para todos nós aí, para todo mundo aí entender, é o seguinte. Essas são as estruturas abertas, tá vendo? São as cadeias abertas. Tá vendo? Lineares. Aí o que que acontece? É como se fosse um processo natural. É como se elas fechassem esse grupo reagisse com essa hidroxila, esse grupo aqui do aldeído reagisse com essa hidroxila e fechasse um ciclo. Nada mais, somente acontece isso. Isso acontece por quê? Questão de estabilidade de uma molécula. Ela é mais estável quando fechada nas nossas células. Então, é um processo natural, acontece normalmente. Essa reação de ciclização. No caso, a gente tem que saber exatamente como ela acontece. Não, Porque, assim, não, na verdade, ela não existe um momento de acontecer. Ela já é uma estrutura fechada, entendeu? não, sim, mas eu pergunto assim, a gente tem que saber, esse aqui vai juntar com esse aqui, porque é igual a parte, vamos supor, mais simples, assim, tipo, é uma cadeia fechada, porque assim ela é mais estável e tal. Essa Isso, só a parte eu teoria. entendo. Uhum, só Ah, isso. tá. É porque a minha dificuldade estava assim no processo. Essa parte vai juntar com essa. E eu só preciso falar um pouco da orgânica, porque eu não posso mostrar para vocês e falar com vocês que fecha. Fecha como? Fecha porque existem reações químicas acontecendo. Então, assim, eu preciso falar, eu preciso dar nome nas ligações, nome nos grupos, mas eu não posso cobrar isso de vocês. Como eu disse, vocês não fazem química orgânica, vocês só veem isso no segundo grau. Então, assim, para a farmácia, consegue ter uma profundidade maior, porque a farmácia faz química orgânica, a farmácia vê essa parte desses grupos, a fisioterapia e a enfermagem não. Então, eu não posso cobrar isso de vocês, eu estou apresentando como que a reação acontece, mas vocês não precisam de saber os ataques, tipo assim, está vendo esse quadradinho aqui que eu circulei de vermelhinho? Sim. Então, essa parte aqui que faz a reação com essa hidroxila aqui, com esse OH. Então, é só isso, é só entender que existem grupos, existem reações que ligaram ali e formei um ciclo, chamado de ciclização. Só isso, tá? Nada mais assustador, não, por favor, não Entendi, assusta. obrigada. Agora, a gente falando aqui dos disacarídeos, a gente vai ter 2 monossacarídeos ligados, formando um disacarídeo, a união de 2 monos. Quando a gente fala de uma maltose, a gente juntou 2 moléculas de glicose. 2 monossacarídeos deu origem a um disacarídeo. A maltose, gente, ela é presente nos cereais, tá? É o açúcar que estão presentes nos cereais. Sacarose é uma junção de uma glicose com uma frutose, presente na cana-de-açúcar. Lactose é o açúcar do leite. É uma glicose com uma galactose. Gente, olha só. A estrutura de uma sacarose. Nada mais do que uma molécula de glicose com uma frutose.
as fórmulas químicas dela. Maltose, galactose, lactose. Tá vendo? As junções aqui, ó. Ligadas sempre pelos grupos, né? Sempre o oxigênio fazendo parte aqui da ligação. Gente, ligação glicosídica. Vocês lembram, quando a gente estava tendo aula ainda, vocês lembram que eu mostrei para vocês, quando a gente começou a falar, quando eu comecei a introduzir as biomoléculas para vocês, eu cheguei a mostrar aí com vocês, nas aulas presenciais, como que a gente juntava carboidrato. A gente conseguia eliminar moléculas de água. Vocês lembram dessa parte que eu mostrei para vocês? Sim. Então, toda vez, só recapitulando, toda vez que for a união, que acontecer a união de monossacarídeo, você está juntando monossacarídeo, glicose com galactose, eu estou formando uma ligação glicosídica. É uma ligação entre moléculas de carboidratos. Essa ligação glicosídica forma um disacarídeo. Então, eu tinha 2 monossacarídeos, juntei, formei um disacarídeo, e o que eu consegui eliminar? Eu tenho uma molécula de água. Eu consegui eliminar, eu consegui juntar essas duas estruturas de monossacarídeos através da eliminação de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio lá do monossacarídeo para ele se tornar um disacarídeo. Certo? Posso passar para a gente? Para frente aqui? A próxima slide aqui? Pode. Gente, olha só. Pode passar para frente. Quando eu me refiro a isômeros de funções, eu estou voltando lá na orgânica de novo, né? Já estou eu buscando aí, falando da orgânica, para vocês brigar comigo. Mas é só uma informação para vocês. O que são isômeros de função? É quando eu tenho a mesma fórmula, eu tenho a mesma molécula, porém eu tenho estruturas diferentes. Essas estruturas diferentes vai ter o quê? Funções diferentes. Então, olha só, a mesma fórmula, C3H6O3. Olha aqui, a mesma fórmula, mas estruturas diferentes que fazem o quê? Funções diferentes. Então, isso são isômeros de função. Quando tem a mesma molécula, a mesma quantidade de átomos, mas tem funções diferentes. O que é importante para a gente aqui na isomeria de função nos nossos carboidratos? A gente fala, aqui eu estou explicando para vocês a questão do estrógeno e do levógeno, aquele que desvia a luz para a direita, o que desvia a luz para a esquerda. Quando a hidroxila do carbono mais afastado do grupo aldeído ou da cetona está escrito, quando ele estiver à direita, ó, carbono, esse é o carbono que a gente falou, carbono quiral, que é aquele carbono com os 4 grupos diferentes. Quando a hidroxila, que é o elemento mais eletronegativo que eu falei para vocês, estiver para a direita, para o sentido horário, eu tenho um destrógeno.
Por isso, o D na frente do nome, da nomenclatura do monossacarídeo. E quando ele está na esquerda, voltei aqui, perdão. Quando ele está na esquerda, como que eu chamo ele? De levógiro. Representado pela letra L. Carbono anomérico. Vocês já ouviram falar esse termo, gente? Carbono anomérico? Alguém de vocês conhece o que seria um carbono anomérico? Já ouvi falar, mas não entendo bem o que é isso aí, não. Então, só para a gente dar uma exemplificada aqui. Anômeros, né, que vem do termo anomérico, os anômeros são formas isoméricas. O que são formas isoméricas? Que têm a mesma forma, que tem a mesma quantidade de átomos de carbono, a mesma quantidade de oxigênio, a mesma quantidade de hidrogênio. Deixa eu só tirar aqui, só arredar aqui para não me atrapalhar. E eles vão diferir apenas da configuração ao redor do carbono, conhecido como carbono anomérico. O que acontece? A hidroxila, que vai deixar a forma da gente falar como que esse carbono vai estar. A gente consegue falar que esse carbono, essa hidroxila, torna esse carbono alfa ou beta. Alfa ou beta. Acompanha comigo aqui na estrutura. A gente tem uma hidroxila anomérica. O que é essa hidroxila anomérica? É a hidroxila ligada no carbono. O carbono, ele tem 4 ligantes, um hidrogênio, outra estrutura de carbono, um OH. Essa hidroxila, ela está ligada e está com orientação diferente. A gente tem orientações que vão, dependendo da sua posição, ela vai ser alfa ou ela vai ser beta. Então, aqui, eu estou conseguindo explicar melhor. Olha só, através dessa figura aqui, a gente vai entender. Quando eu tenho... eu vou marcar aqui para vocês entenderem. A gente fala... O que é a ciclização? Voltando lá no exemplo de ciclização. É a parte que eu juntei e fechei o ciclo, não é? Tá vendo esse carbono vermelho e esse aqui? Sim. Essa linha que eu estou traçando aqui. Conferem comigo aqui. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Essa linha que eu tracei aqui para vocês é a parte que eu fechei o meu ciclo. É chamado de ciclização. Quando eu tenho a minha hidroxila, tá vendo a hidroxila aqui em cima, o OH? Quando eu tenho ela no mesmo sentido da minha ciclização, eu chamo essa glicose de alfa. Prestem atenção. Alfa, ela está na mesma direção do fechamento do ciclo. E quando eu falo que ela é beta? Quando eu tenho a hidroxila, sentido contrário da minha ciclização. Apenas isso, tá, gente? Só a título de informação para vocês.
E o que é o carbono anomérico? É o carbono que está ligado na minha hidroxila, que formam as estruturas alfa e beta. É o carbono da hidroxila que faz a parte da ciclização aí dos carboidratos. Aí aqui mais exemplos. O alfa, o beta, ele no mesmo sentido, no sentido oposto, beta. Ó, mesmo sentido, alfa, sentido oposto, beta. Então, ali ficou também a parte, né, de informação para vocês. Só para vocês entenderem que eu tenho os tipos de ligações diferentes e só um pouquinho mesmo de isomeria para vocês estarem conseguindo entender. Agora a gente vai falar de polissacarídeos. O que são os polissacarídeos? Agora eu já tenho várias junções de mono ou até mesmo de disacarídeos diferentes, com as diferenças aí nas funções. Exemplo, o glicogênio, que é uma reserva energética de animais e fungos, o amido, que é uma reserva energética também dos vegetais e algas, a celulose, que não tem função energética, tem função estrutural, a quitina, que é a função estrutural também de crustáceo, dos isoesqueleto de artrópodes, e o ácido hialurônico, que é a função estrutural, conhecida como cimento celular das células de animais. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um dos polissacarídeos, onde que a gente encontra a composição e a estrutura aí deles. Aí está mostrando aqui, gente, olha só, amido, quando sofre ação da enzima amilase, forma a maltase. A maltase, quando sofre a maltose, né, que é um disacarídeo. Quando sofre a ação da enzima maltase, forma várias moléculas de glicose. Então, num sentido inverso, glicose, maltose, amido. Por ação de quais enzimas? Maltase e amilase. O glicogênio é a mesma coisa, gente. Através da decomposição de hormônios, né, adrenalina e glucagon, eu formo também glicose. Um pouquinho aqui da estrutura. A estrutura ramificada permite uma rápida produção de glicose em períodos de necessidade metabólica. Então, por isso que o glicogênio, ele é a nossa reserva de energia no nosso corpo. A gente fala que ele é a principal e a mais importante fonte de reserva, né? É o polissacarídeo que mais apresenta essa função aí para a gente de reserva de energia das nossas células. A gente pode ficar por um período sem se alimentar, a gente tem reserva nas nossas células. A partir de quem? Glicogênio. Glicogênio é uma junção de moléculas de glicose. É uma estrutura com muitas unidades de glicose. Elas são facilmente mobilizáveis em necessidade metabólica. Ou seja, se eu tiver necessidade, né, se eu tiver com reservas baixas de glicose no meu sangue, tiver com necessidade de energia, eu consigo mobilizar essas células nas minhas reservas e consigo quebrar esse glicogênio e formar a energia necessária para as nossas células. A gente fala que o glicogênio, né, no músculo esquelético, presente no fígado, e está em forma de grânulos citoplasmáticos. Agora, falando do amido, a estrutura do amido aí para a gente fala que o amido é composto por um resíduo de 250 a 300 resíduos de maltose
A amilopectina é uma macromolécula. Tudo certo, gente? Sei. Tá indo tudo certinho, né? Sim. Aí a gente fala que a amilopectina também é uma macromolécula menos solúvel que a amilose, constituída de em torno de 1.400 resíduos de alfa-glicose. Está constituída, né, em 80% dos grãos de amido. Então, o que a gente fala? Que o amido ele está depositado, né, em grânulos vegetais, é uma forma também de armazenar glicose nas plantas e ele é empregado como combustível das nossas células. São constituídos especificamente de glicose, né, polímeros de glicose. Aí eu tenho a amilose, né, explicando novamente aqui, e a amilopectina. Aí aqui eu tenho as estruturas delas, olha. A amilose, a ligação glicosídica acontecendo, junção de glicose e glicose, formando, então, aqui quem? Alfa-amilose. Amilopectina. A junção aqui, ó, estrutural altamente ramificada, a união das ligações glicosídicas por vários tipos de ligações, aí mostrando aqui um exemplo, né, no ponto de ramificação que ele é ligado. E conseguir juntar aqui moléculas de glicose. Aí, só exemplificando aqui, só ilustrando para vocês. E agora a gente falando da celulose. A celulose, ela é presente lá nas plantas, é uma composição, né, da parede celular, é o que deixa a parede celular rígida, é um polímero linear em torno de 15.000 resíduos de glicose. Então, é uma estrutura muito grande, né? São várias moléculas de glicose ligadas. Aqui eu estou com a junção de apenas 3. Mas pensa que para se formar uma celulose, eu tenho uma união de 15.000 resíduos de glicose. Muito grande, né? É uma forma rígida mesmo, é uma forma, compõe a parede mesmo das plantas, né? A estrutura das plantas. É como se fosse assim, nós temos os nossos ossos que nos sustentam. As plantas têm a celulose, que é uma junção de glicose. Uhum. Entenderam, né? A celulose, ela vai diferenciar em celulose, formada por cadeias beta, de glicose, a estrutura, as moléculas de glicose que se ligam são as moléculas beta-D-glicose. Aí a gente viu aqui, né, o que significa esse beta e esse D, do desvio da luz aqui de ser destrógeno, de ser levógeno, de ser alfa ou de ser beta. E a gente vai falar também da quitina. Então, a quitina é um composto, né? É um tipo de carboidrato que está presente aí no esqueleto, né? Dos artrópodes, dos insetos, dos crustáceos, né? Do besouro, do camarão. Então, é o que eu falo para vocês, é o que nós temos de ossos, esses insetos, esses crustáceos, esses artrópodes, eles têm a quitina, que é uma união de moléculas de carboidrato. Então, de quitina, só isso aí. E, por último, a gente falando aí do ácido hialurônico. Então, gente, olha só, o que é o ácido hialurônico? Ele é um biopolímero formado por ácido glucurônico e o N-acetilglicosamina. Então, eu junto duas estruturas, duas formas, né, que se ligam,
formando esse biopolímero aí, essa estrutura de carboidrato. Ele apresenta, né, a união deles, é uma textura viscosa, está presente lá no líquido sinovial, no humor vítreo e no tecido conjuntivo, atuando lá juntamente com o colágeno. Só mostrando para vocês, gente, que o humor vítreo é essa parte aqui entre retina e o globo ocular. E a parte do líquido sinovial, vocês já devem ter visto aí, quem é da fisioterapia, principalmente que é a parte da cartilagem, né? A parte que lubrifica a cartilagem. Esse líquido sinovial, ele é como se fosse um lubrificante mesmo. A gente tem a cartilagem, que não deixa o osso entrar em atrito, e esse líquido como se fosse uma lubrificação. E esse líquido é composto por moléculas de carboidrato. E Fabiane, um menisco seria formado por isso também ou não tem nada a ver? não, aí o menisco já é uma parte de, tá vendo aqui, ó, membrana, o osso, o menisco ele já envolve a parte de ligamento, Tá. a estrutura da patela, né? Entendi. Aquela parte ali. O líquido sinovial, a função dele é como se fosse um lubrificante, porque você tem osso com osso, impacto, né? Aí você já tem a cartilagem, já amortece. Mas cartilagem com cartilagem sem lubrificante, então é como se ele ajudasse ali na lubrificação. E a aplicação dele aí, que a gente escuta muito falar, né? A gente tá bem na moda aí. Acho que todo mundo já ouviu falar que é a aplicação de ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele também atenua as linhas de expressões, porque eles conseguem atuar na estrutura, conseguem estimular o colágeno. Vou falar mais um pouquinho aqui para a gente estar entendendo essa parte aí do ácido hialurônico. Então, gente, nós fechamos um ciclo como se fosse de 3 estruturas. Eu falei de monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeos. Eu expliquei como que é a junção dos átomos, as moléculas de glicose, as moléculas menores, os pequenos átomos, aqueles formados lá com 5 ou 6 carbonos, desde aqueles que são formados com 30.000 unidades de um carboidrato. Somente carboidrato. Somente moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando a gente fecha esse raciocínio de carboidrato, a gente começa a ter uma lógica de pensamento que carboidrato também se liga a outras estruturas e fazem outras estruturas no nosso corpo. Exemplo, glicose com proteína. A gente fala que são as nossas glicoproteínas. E a gente vai entender agora um pouquinho de cada um para a gente saber o que elas realmente compõem no nosso organismo. Então, gente, olha só, glicoproteínas, elas são presentes lá na membrana plasmática das nossas células, formando aquela membrana externa. Elas são formadas, né, elas compõem a nossa matriz celular, elas estão presentes em células do nosso sangue, proteínas do plasma. As glicoproteínas também, elas fazem parte aí da composição. Praticamente, né, todos os vertebrados são ricos em glicoproteínas, conseguem também fazer transporte de ferro, transporta cobre, faz parte da coagulação sanguínea, são componentes do complemento lá no sistema imunológico. Então, nós temos glicoproteínas atuando em várias estruturas do nosso corpo. A gente também ajuda lá nos hormônios, espermogênese, ovulação, e a maioria, né, das nossas enzimas também são glicoproteínas, ou seja, junção de glicose com aminoácidos.
E agora a gente vai falar dos proteoglicanos. Então, falamos de... Como se a gente dividisse em 2 tópicos. Nós falamos agora de glicoproteínas, glicose com proteína. Agora a gente falou de proteoglicano. São estruturas, né, que compõem os lubrificantes das articulações. É o que eu mostrei para vocês. Os proteoglicanos, eles estão presentes lá na cartilagem, nos condrócitos, né? Células de impacto, lá na condroitina, que está revestindo a cartilagem. Essa secreção, né, que produzida, estimulada ali dos tecidos nos proteoglicanos, chamada de hialuran ou ácido hialurônico, vão compor aí, vão fazer essa lubrificação. Então, a gente fala que o ácido hialurônico é o componente da matriz extracelular da nossa pele, lá no tecido conjuntivo, e vai atuar como amortecedor, lubrificante, choques ali, impactos, né, de cartilagem com cartilagem. E também presente nos tecidos conjuntivos frouxos, né, que é lá na cartilagem, lá na parte do humor vítreo, lá no olho, onde eu expliquei para vocês no globo ocular. Aqui só um resumo básico, gente. A sequência básica aqui para a gente fechar nossa aula. Monossacarídeo, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6, 7, formando monossacarídeo. Disacarídeo, junção de 2, glicose com frutose, sacarose, glicose com galactose, lactose. E a junção de várias estruturas. Nós temos os polissacarídeos, que é a celulose, quitina, amido, glicogênio. Aqui também mais uma estrutura para a gente. A classificação aqui energética dos carboidratos, eles fornecem em média 4 calorias por grama. Reserva, amido e o glicogênio. Estrutura, celulose e a quitina. E a matéria-prima, né, para biossíntese de outras moléculas. Gente, olha só, nosso tempo está fechando aqui também. Só um pouquinho aqui das referências biográficas, né? Lembrando que esse livro, Leninger, ele é muito interessante, ele é muito bom. Eu estou sempre dando uma olhada, sempre trazendo alguns dados, alguns gráficos, alguma parte aí que eu estou ilustrando para vocês. Eu sempre tiro desses livros aí que a gente adota como referência aí para vocês. Gente, olha só. Flaviane, Oi. esse livro daí, esse que você falou que é bom aí, eu tenho o PDF dele, caso alguém se interesse, eu posso estar mandando. Ah, tá. Você tem o arquivo dele salvo? Tenho. Você me passa depois em particular? Tá, joia. Só para eu fazer eu vou ver se eu consigo fazer o recorte do capítulo e deixar na plataforma. Tá, eu vou te mandar aqui. Porque eu não tenho ele todo, não. Eu sempre adoto alguns gráficos, algumas partes, tanto dele quanto de outros também. Mas eu vou fazer para vocês o seguinte, eu vou direcionar o capítulo, quando for... Eu vou deixar assim, tópicos para a prova. Além de deixar os slides, a aula gravada, eu fiz isso com vocês na prova, na outra prova também, né? Cheguei a deixar alguns tópicos de estudo, né? Algum material complementar. Aí depois você me manda no privado e eu organizo isso aí para o resto dos alunos. Eu até estou mandando ele, mas o arquivo é bem grande, deve demorar um pouquinho para mandar. Você quer mandar pelo meu e-mail? Você pode me dar um oi aí, eu consigo, às vezes no e-mail é mais fácil. Mas ele já está até indo, já está mais da metade. Ah, então tá jóia. Gente, muito obrigada, tá, pela atenção aí nesse feriado, para quem participou da aula aí, para quem não pôde participar, a aula já vai ficar gravada e eu vou deixar os slides de uma vez aí para vocês, tá bom? Quem já quiser estudar amanhã,
E a aula gravada de inibição enzimática vai ficar tudo amanhã cedo para vocês também. Muito obrigada, tá, gente? Fiquem com Deus e uma boa noite Boa para noite. vocês. Boa noite. Boa noite, Boa muito noite. obrigada. Boa noite. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, só me chamar, tá? Quem quiser aí fazer revisão, só mandar um áudio para mim. Tiver dúvida, não fiquem com dúvida, já podem ir tirando as dúvidas, não